Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de poder estar mais uma vez juntamente com todos vocês inscritos no canal, vocês ainda não inscritos, que Deus continue abençoando a cada um de vocês, dos nossos irmãos. Que Deus continue abençoando o ministério, a família de todos vocês, no nome de Jesus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo de número 11. Quero deixar uma palavra hoje, algumas lições da nossa irmã Ana. Capítulo 1, versículo 11, nos diz assim a palavra do Senhor. E votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Aqui conta a história de uma mulher chamada Ana, que ela tinha um marido chamado Eucana. Eles moravam na cidade de Ramá. E ela tinha uma rival chamada Penina. E o desejo de Ana era de ter filho, era de gerar filho. Porque no costume judaico, a mulher que não tinha filho, ela não era bem vista perante a sociedade. Então, Ana, ela saía todos os anos de Ramá, que significa lugar alto, até Siló, aonde ficava o tabernáculo, que significa repouso. Aproximadamente 24 quilômetros. E o sonho desta mulher era de gerar um filho. E ela fez um voto com o Senhor. O voto significa promessa, juramento, desejo íntimo. Então era uma mulher aflita, mas sempre confiando no Senhor, que no momento certo o Senhor ia operar um milagre na sua vida. Dentro desse texto, do capítulo 1 e capítulo 2 do primeiro livro de Samuel, quero deixar algumas lições a respeito de Ana. Lembrando que a nossa irmã Ana, desse texto, ela não era estéril. A Bíblia diz que o próprio Deus tinha cerrado a madre dela, ou seja, o próprio Deus fechou a madre dela. Deus tinha um propósito para ela. Muitas vezes as portas se fecham, a gente não entende o trabalhar de Deus, mas é Deus trabalhando para um propósito maior na frente. Porque Deus tinha um propósito para realizar na vida dela. Ela seria a mãe do profeta Samuel, que foi profeta, sacerdote e juiz. Então, muitas vezes, Deus, ele fecha uma porta porque ele tem um propósito maior. Assim foi com Pedro também. Lucas capítulo 5, aquela noite, Pedro não pegou nenhum peixe, mas Deus tinha um propósito na vida dele no dia seguinte, onde ele teve um encontro com Jesus e se tornou um grande pescador de homem, um grande apóstolo na presença do Senhor. Então, fica esta primeira reflexão. Foi o próprio Deus quem cerrou a madre de Ana, que não permitia ela engravidar, ela gerar, porque Deus tinha como tem um grande propósito para a vida de cada um de nós. A segunda lição: a Ana, ela estava estéril, mas ela não se fechou para Deus.
ela não ficou em casa, ela não se acomodou na sua casa em Ramá, não. Ela continuou indo até Siló, todos os anos sacrificar, buscar a presença do Senhor, adorar, glorificar ao Senhor. Não é diferente. Se algo parece que não está acontecendo, mas Deus está trabalhando, não devemos desistir, não devemos parar de estar sempre na sua casa, na sua presença, buscando a sua face, porque Deus tem as suas maneiras de trabalhar, tem o seu modo de agir. Então a madre de Ana estava fechada, mas a Ana, ela não estava fechada para Deus, não. Ela estava totalmente aberta para Deus, para continuar o adorando na beleza da sua santidade. Esta é a segunda reflexão. A terceira reflexão, Ana, ela queria um filho não para se exibir, ela queria um filho para frutificar para Deus, para produzir para Deus. Através do voto que ela fez, ela prometeu em dar esta criança depois que ele desmamasse, aproximadamente de 5 a 7 anos de idade, e não passaria navalha na sua cabeça, ou seja, ele seria nazireu de Deus. Então, Ana queria um filho para produzir para Deus, para o reino de Deus. Nós devemos querer algo de Deus também para produzir no reino de Deus, para que a obra de Deus prossiga. Aí Deus, ele nos atende, porque é para a glória de Cristo Jesus. Ela queria um filho para glorificar o nome do Deus de Israel. Ela não queria um filho para mostrar para sua rival Penina, não. Ela queria um filho para produzir no reino de Deus. A quarta lição é lembrando que os filhos de Penina não ficaram registrados na Bíblia Sagrada, mas o filho de Ana, Samuel, ficou registrado na Bíblia Sagrada. Quem humilha o seu próximo não fica registrado, não fica lembrado, não fica sendo honrado, mas quem se humilha, como Ana se humilhou, fica registrado na eternidade de Deus, no livro de Deus, porque Deus, ele abate o exaltado, mas ele exalta aquele que se humilha na sua presença. Então, os filhos de Penina, nenhum deles ficaram registrados na Bíblia Sagrada. Mas o filho de Ana, o Samuel, que significa pedido a Deus, este ficou registrado para a honra e para a glória do Deus de Israel. Mais uma lição. Não tem jeito, sempre vai aparecer uma Penina no caminho daquele irmão, daquela irmã que sempre ora, que sempre consagra, que sempre está buscando a Deus. Sempre aparecerá uma Penina para nos tirar a nossa paz, para nos perseguir, para nos afrontar, para zombar. Mas lembre que Deus é maior na nossa vida. A Bíblia diz em Romanos 8:31, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então sempre aparecerá uma Penina para perseguir, mas lembre, a vitória é nossa, porque Cristo está juntamente conosco. Cristo é o dono da sua igreja. E isso acontece, sempre aparece as perseguições, é para o nosso crescimento espiritual, irmãos.
é para o nosso amadurecimento espiritual na presença do Senhor. Mais uma lição. Os dias difíceis não tirou Ana de ir para a igreja, não. As lutas, as batalhas, as perseguições, a zombaria. O sacerdote ali chamou ela de embriagada, mas ela não deixou de ir para a igreja, ela continuou indo para a igreja, adorando a Deus, ela não ficou prostrada em casa, ela não ficou ociosa, ela não foi para debaixo da coberta, não, ela não foi para dentro da caverna, como fez o profeta Elias, não. Ela não se acovardou, ela continuou perseverando, buscando, porque ela tinha certeza que no momento de Deus a vitória seria grande para a vida dela. Mais uma lição: o propósito de Ana era ter um filho. O propósito de Ana era de ter um filho. Mas o propósito de Deus era muito maior. Era de ter um profeta, era de ter um sacerdote, era de ter um juiz, porque a nação estava precisando desse homem. Então, o propósito nosso é de uma forma, mas o propósito de Deus é totalmente diferente, é muito maior, é muito mais abrangente, que os nossos olhos não conseguem enxergar. A visão de Deus tem para realizar através da nossa vida. Mais uma lição: o segredo para a madre abrir, para Ana engravidar, foi a oração. Ela continuou orando, ela continuou buscando, e um certo dia, alguns estudiosos dizem que ela orou mais de 20 anos, indo todos os anos, saindo de Ramá, que significa lugar alto, indo para Siló, que significa repouso. Muitas vezes nós temos que descer do lugar alto, descer para Siló, que significa repouso, a presença do Senhor, os braços do Senhor. E Deus concedeu para ela a sua vitória. E ela teve um menino chamado Samuel, pedido a Deus. E quando o menino desmamou, ela foi e entregou para o sacerdote Eli, e este menino se tornou um homem, foi um grande homem de Deus, um sacerdote, um profeta e um juiz. E Deus honrou a fé da sua mãe, Deus honrou a perseverança da sua mãe, Deus honrou a atitude da sua mãe, Deus honrou por ela não ter desistido, Deus honrou por ela não ter prevaricado, e Deus vai te honrar também. Você que está me ouvindo, você mulher que está passando por perseguições, você já fez um voto ao Senhor, não se preocupe, no momento certo, na hora certa, Deus lhe dará a vitória, porque Deus é fiel. Se inscreva no nosso canal, visite o nosso canal, a gente gravando automaticamente já cai no seu aparelho de celular. Divulgue as nossas mensagens, que Deus continuará abençoando a sua vida. Vamos orar ao Senhor? Senhor, nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer por esta palavra. Abençoe este irmão, esta irmã, este jovem, esta criança que está ouvindo esta palavra. Está passando por perseguições, está buscando uma bênção do Senhor. Conceda a vitória, Pai, conceda o milagre. No tempo do Senhor eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus continue abençoando a sua vida e de toda a sua família, no nome de Jesus. Amém.